Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 26 de abril de 2025. Está havendo uma solicitação bastante elevada de questionamentos, de perguntas, de respostas. Então aqui nós vamos colocar hoje, embora seja um sábado, comumente eu coloco um tema diferente, mas é preciso responder a essas perguntas porque são também de interesse de todos vocês, obviamente. Eu não colocaria aqui um áudio, um vídeo, somente para atender uma pessoa, um assunto que poderia ser apenas teoricamente particular. Procuramos aqui sempre trazer as mensagens que vão trazer também orientações para todos vocês que acompanham este canal. Hoje nós vamos trazer 3 assuntos. O primeiro é uma questão trazida pela Silvia Nicola: como se colocar como filho de Deus. Muitos de vocês, eu diria de nós, porque eu também estou incluído no grupo, aprendemos lá no começo, alguns anos atrás, quando a gente era jovem, nossos pais levavam os seus filhos para as igrejas. Dificilmente tinha uma família que poderia se dizer que era completamente ateu, sem uma religião qualquer. Hoje não é tão assim, porque tem muitas pessoas que realmente não se interessam por nenhuma religião, inclusive pais e famílias inteiras. Não vem ao caso porque as crenças, elas sempre foram muito limitantes, e hoje eu diria que a igreja, o templo sagrado, está dentro de nós, está na nossa consciência. Então, seguir uma religião A, B, C ou D não significa nada se a pessoa não tem um pouquinho de discernimento do que é um templo sagrado, do que é seguir um ensinamento dentro da religiosidade. Porque ter religião, pertencer a uma religião e não ter religiosidade, eu diria que é um tempo perdido. E nessas crenças limitantes, nós trazemos uma informação que nem sempre condiz com a realidade, como, por exemplo, em referência ao Deus. Aprendemos que Deus era uma entidade que tudo via, que tudo controlava, e que ai daquele que pisasse uma vírgula fora do caminho. O Deus se manifestaria como um julgador, um opressor, que viria para nos condenar. Tanto que, tempo de criança, se nós não fôssemos à missa todos os domingos, cometeríamos um pecado. Tinha que confessar com o padre que tinha falhado um domingo e não ter ido à missa. Ter um pensamento que não seja correto, que não seja decente, era um pecado grave. Imagina uma ação, né? Se o pensamento já era grave, a intenção de executar aquele pensamento e a ação quando executa aquela intenção, então era o inferno na certa. O Deus julgaria definitivamente ao final desta vida, quando a pessoa ia para o cemitério, seu corpo. Não se sabia que ali tinha uma alma que sobreviveria à morte do corpo físico. Então nos era prometido o céu ou o inferno eternamente, para sempre. Isso nos trouxe certos traumas
e muitos medos. Muitas pessoas deixaram de viver a alegria da vida. Não vamos aqui dizer que concordamos com certas liberdades, mas a vida com alegria é viver na plenitude a vida. Experienciar aquilo que nós precisamos experienciar, aprender as lições. Porque um erro não é uma condenação. Um erro é sempre um aprendizado. Quando nós começamos a entender que somos almas experienciando um mundo de provas e expiações, nas polaridades de luz e sombra, aprendendo tudo que uma consciência possa realmente criar, seja na luz, seja na sombra, seja no bem, seja no mal, nós começamos a mudar também os conceitos da vida, do certo e do errado, e também daquilo que é pecado e que não é pecado, porque não existe, na verdade, um pecado, porque não há quem julgue. O único meio de ser julgado é a nossa própria consciência trazer para a realidade da vida aquilo que é determinante dali em diante. A experiência foi ética ou não foi ética? A ética é a baliza que diz aquilo que é o correto, que não é correto, aquilo que a consciência vai aceitar e depois aquilo que ela não vai aceitar também. E que não existe esse Deus julgador. Aliás, hoje nós já temos condições de compreender um pouco mais e chegamos à conclusão de que Deus, como nós aprendemos, não é correto. Não existe esse Deus personagem. Existe sim uma consciência suprema, criadora de tudo o que existe no cosmos infinito, que nós chamamos também de fonte criadora, ou então o Deus que ele representa o de-eus, de todos os eus juntos, porque essa consciência maior, que poderíamos então aqui designar como Deus, é uma consciência que emana átomos, sementes, centelhas divinas, espíritos, almas, superalmas, e que nessas divisões de consciências se transforma inclusive em fractais, que é a condição do ser humano encarnado na Terra. A alma encarnada na Terra é um fractal de alma, nem alma inteira é, porque é uma consciência. E o espírito nada mais é que a consciência maior, o eu superior, dividido depois em superalmas, almas e fractais, se divide em tantas partes quanto necessário para explorar e cocriar mundos, galáxias, universos, estrelas, planetas, inclusive coisas que existem em cada planeta, em cada estrela. São as consciências. Porque se nós vamos ver que abaixo de um fractal de alma, que é a condição de um ser humano atualmente na Terra, em todas essas divisões existiram também migalhas de fractais, poeiras. Como se você fosse, já coloquei aqui esses tempos um exemplo de serrar uma tábua para fazer alguma caixa ou algum outro tipo de produto, e aquela serragem não tem o que fazer, mas não tinha o que fazer. Hoje sabe-se que se pega a serragem, se aglomera e faz os aglomerados. A poeira cósmica, que na linguagem extraterrestre ou galáctica se conhece como Stardust,
que é uma palavra em inglês, na verdade. Mas é a informação que chega sempre, não importa a língua que é usada. O Stardust é uma poeira cósmica e ela também tem consciência, mais limitada ainda do que um fractal. Não pode fazer a experiência de um humano, por exemplo. Então ela é agregada a reinos ainda menores do que o reino nominal. Então ela pode ser agregada em reinos mineral, vegetal e animal. É uma progressão. Começa pelo mineral, passa pelo vegetal e depois o animal, para depois sim ganhar corpo e ser agregada a uma consciência hominal. Aí ele já é um fractal. Então Deus é a consciência que forma todas as suas divisões. Como que uma consciência não pode ser uma entidade, não pode ser um personagem? Então é óbvio que este Deus personagem não existe e não há como ele julgar. Então quem é que vai julgar? É a própria consciência que está em cada superalma, em cada alma, em cada fractal. Porque abaixo do fractal não tem consciência responsável pelos seus atos. Por isso um animal faz o que deseja. A planta ainda pode menos e o mineral ainda menos. Mas eles não têm essa responsabilidade do ser humano. Aí quando vem essa pergunta, como se colocar como filho de Deus? Bom, então depois desta explicação, fica mais fácil. Você já está se colocando como parte da consciência maior. Você acredita porque você colocou essa pergunta? Como eu também já acreditei, e não tem nada de errado nisso, apenas com o tempo vamos entender que muda um pouco o panorama do entendimento em relação ao Deus. Mas eu entendi que a pergunta ela é um pouco diferente aqui porque não é sobre isso que eu estou falando que você quer saber. Eu apenas coloquei aqui uma explicação para que nós possamos compreender que nós somos filhos dessa consciência porque somos parte dela. Mas como nos colocar como filhos de Deus, se você já é, você já está colocada, você já age como tal? E para merecer essa condição que eu entendi, que você quer saber como proceder, como exercer o teu dia a dia, as tuas ações, o teu viver como filho de Deus. Esta consciência maior que nós conhecemos então como Deus, ela não cobra nada de ninguém. Porque ela solta a semente para que essa semente se reproduza e cocrie o tempo todo. E é preciso cocriar em todas as possibilidades, na luz e na sombra. Sem a sombra, a luz não cria, porque, como eu falei num áudio esses dias, a matéria escura é predominante em qualquer lugar para que nós possamos trabalhar essa matéria e cocriar algo que seja positivo. Como também podemos cocriar desta mesma matéria algo negativo, o bem e o mal. Para você se colocar como parte dessa consciência suprema, se você já é, não precisaria fazer absolutamente nada para ser
ou ter essa condição de filho de Deus, dessa consciência suprema. Mas como ser o melhor? Talvez seja isso que você queira saber. Como ser digna de dizer eu sou filha de Deus? É você fazer aquilo que você deseja fazer e conhecer e reconhecer cada ação como responsabilidade tua. Aquilo que você fizer, seja na luz, seja na sombra, é tua responsabilidade. Você vai colher os frutos daquela cocriação. É óbvio que se você fizer o trabalho sempre com consciência e aprender as lições, aquilo que nós denominamos de erros, uma vez cometidos, você volta a refazer de uma outra forma mais decente. E é isso que é o objetivo das almas aqui. Quando fazem algo e reconhecem que não é ético, fazer a correção e fazer de uma forma que seja ética. Então você estará realmente agindo como filho de Deus, ou filho da consciência suprema. Passados todos esses milênios, nós já aprendemos as lições. Nesta encarnação atual, comete erros quem realmente quer, porque todos sabem se está cometendo um erro ou não. A não ser em casos excepcionais onde a pessoa, o ser humano, a alma encarnada, realmente não tem consciência do que está fazendo, como os esquizofrênicos, os que têm problemas neurais, como doenças psíquicas, eles não têm a responsabilidade porque o seu cérebro não está fazendo o seu trabalho real, porque ele está fora daquela consciência. Ele realmente não tem consciência do que está fazendo. Mas isso são apenas algumas pessoas raras. A maioria, eu diria que mais de 99,5%, sabe o que está fazendo, tem consciência do que está fazendo, mas faz aquilo que não é ético porque traz vantagens pessoais. Ali, depois, a conta chega, e chega muito dura, muito pesada. Então seria mais ou menos isso. A seguinte questão foi trazida pela Bruna Oliveiro Melo. Diz a Bruna: o que te incomoda no outro é o que precisa curar em você. Bom, ela pede como proceder, como entender isso. Como assim? O que te incomoda no outro é o que você precisa curar em você. Nós falamos muitas vezes do espelhamento. Todos nós temos a luz e a sombra, todos nós temos aprendizado naquilo que consideramos ético e não ético. Todos nós temos experiências de muitas vidas, muitas encarnações neste planeta de provas e expiações. Aprendemos as duras penas, mas também aprendemos às vezes praticando o bem. E quando erramos a fórmula, como se diz, pagamos o preço. Para facilitar que cada alma encarnada consiga avançar mais rapidamente no seu progresso espiritual, na sua ascensão da sua alma, existem mecanismos dentro das leis naturais, dentro das oportunidades que o universo nos coloca à disposição em cada momento, que é o trabalho em grupo. Por isso,
agora o planeta está cheio de gente. Houve um tempo que o planeta tinha poucas almas encarnadas. Mal se conheciam porque viviam em cavernas, em tribos distantes. Mas na medida que foi crescendo a população, a aglomeração também aumentou, as cidades cresceram, os condomínios, os edifícios, as comunidades de bairros, enfim, as famílias aumentaram também, numa época, um grande número de filhos, cada família. Os grupos se trabalham entre si, porque nós não precisamos passar novamente por experiências que já sabemos como é o resultado. Por isso nós vemos pessoas cometendo atitudes ou tendo atitudes que sabemos que o resultado não será positivo. Não precisamos passar pela experiência. Temos dentro de nós a memória da experiência já vivida. Mas poderíamos ter esquecido, então vemos nos outros aquilo que não queremos. Aquilo que não queremos para nós, não queremos fazer, porque sabemos que não é correto, não é ético. Por isso que incomoda ver o outro fazendo algo. Atitudes no outro que me incomoda é porque aquilo ainda não está bem curado em mim. Pode ser um trauma de quando foi pago o resgate, a expiação. Porque se eu fiz um erro, cometi um erro que causou dor e sofrimento para algo ou alguém, em algum momento, nesta vida ou em vidas passadas, depois vem a conta. E quando vem a conta, vem a dor. E a dor pode ter sido tão grande que causou um trauma. E quando vemos alguém cometendo erros, podemos ter essa lembrança, essa memória. E aquilo nos incomoda, porque traz a lembrança de uma dor. É como aquele marido ou aquela esposa que foi traído ou traída. Depois de um tempo, até parece que aquela ferida fecha, para de sangrar. Mas quando alguém lembra, diz, você lembra daquela vez que o teu marido te traiu, ou a tua esposa te traiu? A dor volta. E o que acontece? Aquela pessoa que foi traída fica com raiva daquela pessoa que lembrou, mexeu na ferida. Então, quando alguém faz algo que nos incomoda, é uma ferida dentro de nós que ainda sangra. Temos ainda uma lembrança, uma memória de algo que não gostamos de lembrar. Ainda dói. E não sabemos, não temos a lembrança da vida passada, mas incomoda. É por isso que nós vemos pessoas fazendo algo e nos incomodamos tanto. Por isso, então, o que te incomoda no outro é o que precisa curar em você. Nós não conseguimos ver o nosso rosto, por exemplo, sem a ajuda de um espelho. Nós podemos não estar vendo algo dentro de nós sem que um outro nos mostre aquela faceta interna. Curar em nós aquilo que vemos no outro é o curativo da ferida ainda exposta. Às vezes, tem hábitos que nós cometemos no dia a dia que são falhas, nós reconhecemos a falha. E não aceitamos porque aquilo lá nos traz uma sensação desagradável.
Vamos supor que eu tenha inveja de algo ou de alguém e eu não gosto de sentir inveja. Eu reconheço isso em mim, então eu não gosto. Mas eu não falo para ninguém, porque isso me deixa envergonhado, me deixa triste também, porque é uma falha. Ninguém gosta de ter falhas. Aí eu me deparo com uma pessoa invejosa e eu reconheço nela a inveja que ela tem porque ela está em mim. E eu não gosto daquela atitude daquela pessoa, porque ela me lembra aquilo que eu não gosto em mim. Então é sempre a mesma sequência. O outro me mostra uma situação que eu não quero reconhecer, ou que eu sinto dor ainda em mim, porque é uma ferida mal curada. Esta é a razão do porquê tanto nos incomodamos em ver no outro aquilo que eu preciso curar em mim. E por último, eu trago aqui então mais uma situação. A pessoa anonimamente pediu e eu não posso citar o nome dela. Diz apenas o seguinte, a questão. Fale sobre a traição no casamento. Estou passando por uma situação idêntica e eu quero entender. Bom, traição não precisa ser só no casamento. Existe traição de sócios, traição de amizade, traição em família, entre irmãos, de pais para filhos, filhos para pais. Existe a traição entre pessoas que mal se conhecem. Porque quando alguém deposita uma confiança em alguém e esse outro alguém não corresponde a essa confiança, é uma traição. Mesmo que não tenha uma gravidade tão grande. Porque é uma quebra de confiança. A confiança é uma fidelidade. E a traição é a quebra da fidelidade. Mas aqui a pergunta se relaciona ao casamento. Então, quando há um casamento entre um homem e uma mulher, é porque houve uma atração, uma paixão. É a paixão que atrai, porque a paixão é necessária para que haja essa atração, para que aquelas duas almas encarnadas se encontrem e comecem um relacionamento, porque elas programaram isso antes de encarnar, com o objetivo de trazer outras almas para o reencarne, que seriam seus filhos. Se não houvesse a paixão, a atração, não haveria relacionamentos, não haveria acasalamento e não haveria a gestação de um novo ser. Então ela é armada de tal forma e com tal energia que esta relação ela cria um elo muito forte, não só pela atração, mas pela paixão. As paixões, quando não controladas, elas se transformam em possessão, a posse. Ah, você é minha para sempre, ou então você é meu para sempre. Às vezes as pessoas fazem de fato um pacto. Te amarei para sempre. Porque no começo tudo parece eterno, de tão bom, tem que durar para sempre. E nem sempre é assim.
Quando chega um momento que a razão daquela paixão não existe mais. Por uma razão qualquer, que não vem ao caso, uma das partes já não tem mais aquela atração tão ativa como no começo. E como a energia, a lei da atração, a energia sexual principalmente, são energias potentes, muito fortes, porque são energias co-criadoras. E essa energia, ela está solta, como se diz. E se ela não é direcionada para o seu cônjuge, como deveria ser, ela vai acabar indo para algum lugar. Provavelmente para outra pessoa. Nesse caso do sexo oposto. E seria uma outra, no caso se é homem, uma outra mulher que não a sua esposa. Ou vice-versa, quando é da mulher com o marido. Para outro homem, não com o marido. E essa energia cria uma nova atração, como se fosse um novo foco energético. E quando há energia, essa energia precisa de ser direcionada. A energia não some por si só. Se a energia está comigo ou está com você, se está comigo, eu tenho que direcionar para alguém. Se está com você, você vai ter que direcionar para alguém. A energia não fica parada, ela vai se movimentar. Energia parada vira doença, porque ela se acumula, começa a incomodar. A energia precisa ser canalizada, mas tem que ter cuidado para canalizar na direção que não cause dor e sofrimento. Aí a pessoa diz assim, mas sim, eu estou com energia sexual tão grande, eu não posso mais direcionar para minha esposa, porque eu não tenho mais atração por ela, não me sinto bem. Então eu tenho que canalizar com outra mulher, ter sexo com outra mulher, então, para canalizar essa energia? A resposta é bem simples, mais simples do que você possa imaginar. Esta é apenas uma possibilidade, talvez a pior das possibilidades, porque vai causar problemas com a tua esposa. Ela vai considerar uma traição. Então, o que fazer com essa energia? Se ela é uma energia criadora, energia sexual é uma energia criadora. Ali que está o grande segredo. Todos nós podemos canalizar a energia sexual não utilizada em relações sexuais para co-criar qualquer coisa. Pode fazer a caridade, pode fazer poesia, pode fazer música, pode fazer qualquer coisa, inclusive curas. A energia sexual bem canalizada, ela tem um poder curador muito grande. E assim é todas as energias, não é só sexual. Se eu tenho um dom, por exemplo, como muitas pessoas têm um dom mediúnico. Quantas pessoas têm canal mediúnico maravilhoso? É uma energia que precisa ser canalizada da forma e do jeito que um médium trabalha, servindo, de certa forma, outras pessoas, e inclusive seres desencarnados, porque o médium é um medianeiro entre dois planos, o encarnado e o desencarnado, o mundo físico da matéria da Terra e o mundo astral. Aqui poderíamos dizer a terceira e a quarta dimensão e outras dimensões também. Se essa energia não for canalizada, o que acontece? O médium não consegue canalizar porque ele não quer, ele não aceita a mediunidade, então ele não canaliza essa energia para alguma coisa útil.
ele começa a ter problemas de saúde. A energia acumulada é como água parada. Não tem uso, ela vai estagnar e vai começar a ter energia negativa. Ela se deteriora. A traição no casamento, segundo a pergunta aqui, é uma situação dolorosa quando nós não aceitamos que o outro está passando por uma experiência. Ele causou dor, porque a traição é uma dor, mas é uma experiência que ele precisava passar. Se ele já sabia, ele está repetindo. Como é repetir? Vai dobrar a conta. Ele quer saber como que é, a alma dele quer experienciar. Como é dobrar a aposta? Se ele gastava R$100 e não ganhava nada, ele gastou 200 e não vai ganhar nada, quer dizer, prejuízo dobrado. Então ele vai ter um prejuízo dobrado. Se ele já sabia que trair, depois ele tinha que pagar a conta, agora, sabendo disso, a conta vai dobrar. O karma vai dobrar. Então, quando alguém trai, o traído tem que olhar para o traidor e dizer assim: puxa vida, eu estou sofrendo, mas ele vai pagar uma conta muito grande. Aí a raiva fica pequena, porque o outro vai sofrer muito mais quando vier a conta. E mais ainda, o traído deve pensar: ninguém passa aquilo que não precisa passar. Se eu fui traído ou traída agora é porque numa vida passada eu cometi a traição, o adultério no caso. Eu nem sei, não lembro das vidas passadas, mas a minha alma antes de encarnar pediu para ser traída nessa vida para quitar aquela conta. Então eu paguei a conta. Tá duro, tá doendo, mas o outro ainda vai ter que pagar. Quando nós entendemos esse jogo, a dor fica menor. Claro que não vai eliminar a dor, porque a dor está ali. Mas vai diminuir porque nós vamos sentir pelo outro compaixão, ao invés de raiva. Porque a raiva é um veneno que mata aquele que sente e não aquele que provocou a raiva. É um problema isso. Vai causar problemas físicos, dependendo do grau e do tempo, até problemas mais sérios, como doenças mais sérias. Então é importante se compreender. E tem mais. Ninguém nasce acorrentado a alguém. Quando há um casamento, nós somos ensinados que tem que pôr aliança. Alianças são elos de ligação. Ninguém pode quebrar esse elo. Quem que inventou isso? As normas dos humanos por interesses, mas eu já recebi várias vezes orientações da equipe espiritual dizendo assim: isso aí são conceitos humanos. Na espiritualidade, o que existe é responsabilidade, não obrigatoriedade. É formar uma família amorosa, ordeira, harmoniosa, respeite as regras. Cuide para não causar dor para alguém. Quando causa dor para alguém, está criando uma divisão entre a família. Seja homem ou mulher, seja também pais e filhos. Então não há uma coisa assim que tem que ser dente por dente, olho por olho. Traiu, vai ser odiado para outra parte por resto da vida. Não vai funcionar. Esse tipo de coisa, não. Se o outro não quer ficar comigo, é porque eu tenho que passar por isso. O meu marido é obrigado a ficar para sempre. Mas se ele não está feliz com a esposa, qual é o direito que a esposa tem de que o marido fique até o final da vida com ela? Se um não está feliz e se obriga a ficar no relacionamento, logo, logo serão dois infelizes.
Porque eu não acredito que um cônjuge possa ser feliz quando ele não quer a separação do outro, que não quer mais ficar no casamento. Que felicidade é essa? Como se fosse poder comprar o amor da outra pessoa. Não há como. É um sentimento. O outro está ficando por obrigação. Só porque eu não deixo ele sair, não dou paz, então ele fica no casamento. Mas até quando dura essa pseudo-alegria, felicidade? Será que daqui a pouco essa outra parte que obriga o outro a ficar consigo vai ter paz também? Vai se sentir bem sabendo que o outro está por obrigação? É óbvio que a traição não é legal. O melhor seria assim, quando um cônjuge não tem mais atração pelo outro e a convivência fica pesada, abra o jogo, diz, olha, eu estou infeliz. Eu acho que o melhor é cada um viver a sua vida. Se eu ficar contigo, eu também não vou ser feliz, mas daqui a pouco você também não vai ser feliz. Eu não posso compartilhar nada porque eu não tenho essa vontade mais, isso aí já não me faz bem. Nós não podemos ficar amarrados numa árvore. É preciso que a vida siga. Há outras possibilidades, paciência. Vai fazer o quê? Às vezes o homem e a mulher se encontram só para gerar um filho, ou dois ou três filhos, que combinaram antes de nascer, antes de reencarnar. Quando completou a missão, nada mais segura eles. Por isso que às vezes eu conheço casos que a mulher engravidou, o marido sumiu. E depois foi se juntar com outra mulher que já tinha filho, em vez de cuidar os dele, foi cuidar os filhos da outra. Por quê? Porque é o plano de alma. Nós não sabemos o que está por trás do plano de alma dos outros. Aliás, não sabemos, às vezes, nem o que está no nosso plano. Temos noção, sim, porque o presente reflete o passado, mas não há como dizer que há uma regra para todo mundo. Então, a traição no casamento tem que ser compreendida. Não adianta querer aceitar sem compreender. Não vai conseguir. Com o tempo, a dor vai diminuindo, porque é uma ferida que cicatriza. Mas você compreende, olha, é uma semana de sofrimento, no máximo. Que, aliás, poderia ser apenas um dia. O tempo de compreender. Mas vamos dar uma semana. Compreender para aceitar. Compreender e aceitar e soltar. Como tudo. Quantas vezes foi falado isso? Tá bem? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.